felicidade foi-se embora e a saudade no meu peito ainda mora, e é por isso que eu gosto. Felicidade. Quais expectativas para a liquida desse ano? Olha, uma excelente expectativa. Nós temos aí o retorno das famílias para a capital em função da volta às aulas, passado o carnaval, é momento da vida tomar, né, a normalidade. E aí entra o Liquida Porto Alegre oferecendo oportunidades, uma maratona de ofertas, né, aproveitando essa vocação que a cidade de Porto Alegre tem para esportes ao ar livre. A gente trouxe esse mote dessa campanha para que o consumidor cuide da sua saúde física, mas também aproveite oportunidades nesse período de volta das férias e de volta às compras. Então são ótimas. São ótimas expectativas, bons descontos. Liquida Porto Alegre ele tem uma função fundamental, que é incentivar o lojista, incentivar o consumidor com descontos, melhorar a comissão dos vendedores que trabalham no varejo, também precisa desse impulso nesse período de queda nas vendas, e também toda a cidade acaba saindo vencedora, porque a gente tem fomento de emprego, renda, né, e desenvolvimento para a nossa capital. No lançamento da Liquida Porto Alegre, que é do dia 20 ao dia 28, e o grande destaque aqui hoje no lançamento é o Banrisul. Estamos aqui com o Marcos Friedrich, que é da Vero, hoje aqui falar um pouco sobre a participação de vocês, porque a gente sabe que hoje esse tipo de pagamento, essa modalidade é o grande diferencial para o sucesso de qualquer promoção no varejo, não é isso? Isso, a gente está muito feliz, né? Muito bom dia a todos, muito feliz de poder mais uma vez estar apoiando o Liquida Porto Alegre. No primeiro Liquida Porto Alegre, em 1987, o Banrisul já era um apoiador, né? E hoje mais uma vez nós estamos aqui, Banrisul e Vero, apoiando os lojistas e também os consumidores, né? E cada ano a gente traz novidades. Então esse ano, para todos aqueles que ainda não são clientes do Banrisul ou da Vero, a gente tem conta gratuita e maquininha gratuita até o Liquida Porto Alegre. Vamos repetir que para a liquidação, porque é a grande notícia de hoje. Isso, a grande notícia é que quem procurar o Banrisul para se tornar nosso cliente, ter a maquininha da Vero, até o Liquida Porto Alegre do ano que vem, não tem custo de mensalidade de conta e nem de maquininha, e isso pode ficar permanente de acordo com as suas vendas. Então uma grande novidade aí para os lojistas, para que possam também aceitar os cartões Banricompras, que são o principal cartão do Liquida Porto Alegre. E a gente sabe que o Liquida Porto Alegre gera muito tributo,
emprego, renda, inserção social e, acima de tudo, é uma grande oportunidade para o consumidor, né? Sem dúvida, a gente sabe que o Estado fomenta bastante o comércio, é um segmento muito importante que liga os produtores aos consumidores, e o Liquida Porto Alegre, por sua vez, não são consumidores só de Porto Alegre, eles são também de todo o Estado que vem aqui consumir e aproveitar essa oportunidade. E aí, utilizando sempre os nossos cartões Banricompras, que vão permitir parcelar em até 12 vezes todas as suas compras aqui no Liquida Porto Alegre. Bom, só me resta uma frase: que sirvam as façanhas do Liquida Porto Alegre, com a grande parceria do CDL Porto Alegre, da Vero e Banrisul, de modelo a toda a terra. Muito obrigado. Sem dúvida, estamos muito felizes com essa parceria e temos certeza do sucesso. Muito obrigado e convidamos todos a vir aqui conferir as ofertas do Liquida Porto Alegre. Para o Banrisul também, que fazem parte desse aglomerado aqui do Liquida Porto Alegre, uma mensagem assim do senhor como prefeito em exercício. Na verdade seria a 30ª edição, né, dessa promoção, que acho que é a maior e certamente a mais longeva do Brasil. E só por causa da pandemia não é a 30ª, então é a 29ª edição. A gente está aqui em nome da prefeitura, nesses dias aí que o Melo e a Betina estão fora da cidade. A gente não podia deixar de estar aqui para prestigiar o CDL e essa promoção que movimenta a cidade num período que é um período que, se não tivesse o Liquida Porto Alegre, tenho certeza que a cidade não teria o fomento tão grande de geração de emprego, renda, comércio. É importantíssimo o Liquida Porto Alegre para o cidadão de Porto Alegre. O Liquida Porto Alegre, além dele movimentar o turismo, ele gera tributo, emprego, renda, inserção social e, acima de tudo, é uma grande oportunidade do consumidor. Às vezes não conseguiu fazer o Black Line em novembro, não conseguiu em dezembro, no Natal, mas é um grande momento também do consumidor, né? Olha, a gente tem aí uns índices bem interessantes num momento, como eu disse, que é um momento que, se não houvesse o Liquida Porto Alegre, o comércio e todo o setor varejista não teria tanta movimentação. Que é uma retomada, volta às aulas, então tem muita gente que aproveita e 29 edições já fica aguardando o início do ano para participar do Liquida Porto Alegre, com quase 4.500 lojas envolvidas, né? Bom, continuo aqui com o vereador, presidente da Câmara e hoje prefeito em exercício. Podemos dizer que essa semana aí é um laboratório como prefeito? Olha, a experiência ela é única, né? A carga de trabalho, responsabilidade, mas a Prefeitura de Porto Alegre tem mulheres e homens muito uma competentes. essa semana. Não, essa semana foi uma experiência importante. Eu nunca pensei, nunca participou de plano político nem nada, o Executivo. Mas é uma baita de uma experiência, a gente tem grandes desafios e eu espero O start já foi dado. mas eu espero, vamos dizer assim, fazer a minha parte para o serviço. Rolar um pouco as pernas. Não, qual a minha missão, né? Que os serviços essenciais da cidade não parem e espero entregar relatórios densos ao prefeito Sebastião Melo de alguns assuntos que eu acredito que a gente conseguiu dar um bom encaminhamento. Sirva suas façanhas hoje como prefeito em exercício de modelo a toda a terra. Obrigado. Querido, eu que agradeço. Um abração. Aqui no lançamento do Liquida Porto Alegre, grande destaque é o ex-presidente aqui, Ilio Piva Ilio Piva, ex-presidente do CDL Porto Alegre, quase 30 anos, 29 anos. Essa longevidade explica a credibilidade, a visibilidade e a representatividade que o CDL Poa tem para o varejo, não é isso? Com certeza, Sérgio. Na verdade, essa é a ação de uma entidade empresarial mais antiga do Brasil e mais longeva, né? A que realmente funciona e dá resultados, né? Então, é um prazer grande aí, certamente, para a CDL Porto Alegre realizar com tanto afinco, com tanto carinho, com tanta dedicação, esta ação que visa incrementar as vendas do varejo num período
onde o varejo está mais enfraquecido, mais complicado, porque é férias, carnaval, só que as contas do varejista, elas vencem igual. Então, continua correndo. Então, é um evento que movimenta principalmente o turismo, gera tributo, emprego, renda, inserção social e dá um oxigênio para o varejo, né? Com certeza. Na verdade, ele dá um oxigênio para o varejo, mas principalmente ele é uma oportunidade muito grande para o consumidor, porque é exatamente nesse momento de início do ano, quando os consumidores têm todas as despesas com compra de material escolar, que aliás podem aproveitar para comprar no Liquida Porto Alegre, tem IPTU, tem IPVA, tem muitas despesas, com certeza quando tem uma oportunidade de comprar aquilo que ela precisa por um preço bem mais acessível, com condições super vantajosas, é muito bom, né? Então, o papel da CDL Porto Alegre é exatamente viabilizar, é aproximar varejistas que querem e precisam faturar nesse período e estão dispostos a oferecer condições completamente diferenciadas para o consumidor e o consumidor podendo aproveitar essas oportunidades e comprar aquilo que precisa com preços muito mais atrativos. E o período 20 a 28 é uma semana que dá para o consumidor buscar muitas coisas que ele pensou às vezes em novembro não deu, em dezembro não deu, janeiro não deu, mas é a grande oportunidade, né? Sem dúvida nenhuma, Sérgio. Na verdade, as pessoas agora retornaram do feriadão de carnaval, né? Acho que é bem importante, se escolheu de maneira estratégica essa data, exatamente quando as pessoas já estão de volta, quando elas têm necessidade de comprar para começar o ano. Dizem que o ano só começa depois do carnaval, então o ano vai começar com o Liquida Porto Alegre e este é um jeito muito bacana de começar o ano, tendo vantagens, né? Grandes vantagens, né? Podendo comprar aquilo que quer de um jeito muito especial. Com quase 30 anos do Liquida Porto Alegre, 29 anos completando agora, só me resta uma frase: que sirvam as façanhas do Liquida Porto Alegre, que é a grande oportunidade para o consumidor e para o varejo, dê modelo a toda a terra. É isso, vida longa o Liquida Porto Alegre e aproveitem porque realmente vale a pena. Carlos, quais expectativas da Liquida desse ano? Olha, o Liquida Porto Alegre a gente já sabe fazer e a gente tem a expectativa de que ele continue bom como foi nos últimos anos, como foi há 30 anos. Então nós estamos uma expectativa de mais de 4.000 lojistas. Acho que nós vamos novamente cumprir a missão de fazer um bom Liquida e oferecer para o consumidor e para o lojista uma oportunidade. Para o lojista uma oportunidade de fazer uma boa venda e para o consumidor de fazer uma boa compra. Então são ótimas. Ótimas oportunidades. A nossa missão, a missão do Liquida é essa, é ajudar que este encontro entre consumidores e empresas e lojistas aconteça. E isso nós estamos conseguindo fazer há 30 anos. Como diz o tema da campanha, é uma maratona de ofertas e nós estamos nessa maratona há 30 anos e ainda estamos na frente de todo mundo. Hoje aqui no lançamento do CDL, Banrisul, também grandes parceiros, o Liquida Porto Alegre. Mas o grande destaque vem da Prefeitura de Porto Alegre, o secretário de Comunicação, Luiz Otávio. Luiz Otávio, uma mensagem da Prefeitura, da comunicação da Prefeitura, porque o Liquida Porto Alegre vai fazer quase 3 décadas, quase 30 anos, 29 anos. Então é um evento que tem muita representatividade para o comércio, tem muita credibilidade e, acima de tudo, tem muita visibilidade. Primeiro, muito obrigado pela parceria de sempre, Sérgio. Está aqui cobrindo mais um evento consolidado, importante na cidade. Eu acho que o comércio é um pilar econômico da cidade relevante. O Liquida já é tradicionalíssimo, né? Nós estamos aí há 30 anos, 29 edições, só parou um ano em razão da pandemia, por motivos óbvios.
E a Prefeitura prestigiar e ser parceira desse evento é mais um indicativo do olhar do município em relação ao desenvolvimento da cidade. E o desenvolvimento da cidade passa pelo comércio também. Nós temos uma cadeia muito grande econômica, né, que passa pelos serviços, passa pela indústria e pelo comércio. E hoje estar aqui prestigiando esse evento é motivo de muito orgulho para a gente. O Liquida Porto Alegre, ele movimenta o turismo, ele gera emprego, renda, inserção social e, acima de tudo, oportuniza o consumidor de comprar com um preço melhor, né? Oportuniza o consumidor e oportuniza o empreendedor. Muitas vezes o Liquida, eu conversava antes com o presidente Carlos, o Liquida ele proporciona ao micro e pequeno empreendedor que talvez não tenha todos os instrumentos, e não tenha todos os instrumentos, todas as condições muitas vezes de fazer a sua promoção individual, o Liquida leva esse consumidor ao micro e pequeno. Então ele oportuniza para os dois lados. Oportuniza o empreendedor que cresce, que ganha um oxigênio e que usa disso como motor e uma indução do seu negócio, e para o consumidor que aproveita os descontos, as promoções, né? É mais ou menos por aí. Obrigado, secretário. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado, Sérgio, mais uma vez. Valeu pela... E também o nosso prefeito de exercício está aqui hoje, o Moisés, mas o prefeito Melo volta de férias em seguidinha aí, já está de volta conosco. Continuamos aqui no Liquida Porto Alegre. Grande destaque vem do Cindy Loja. Cindy Loja, nosso Cindy Loja Porto Alegre. Arcione Piva. Presidente, um evento que dura 29 anos, quase 30 anos. É um evento que tem visibilidade, representatividade e, acima de tudo, credibilidade, né? Com certeza. O Liquida Porto Alegre já é faz parte do calendário de Porto Alegre já há 30 anos, né? Então, ele realmente é um evento que traz um diferencial. Ele, vamos dizer assim, foi o precursor das liquidações, né? E a partir do Liquida Porto Alegre surgiram várias outras liquidações, né? Como a própria Black Friday, que vem lá em novembro, né? Vamos dizer assim, ela vem bem depois do que o Liquida Porto Alegre. Então, o Liquida Porto Alegre realmente faz parte do calendário. Pioneiro e inovador. Pioneiro e inovador, faz parte do calendário de Porto Alegre. E a gente sempre espera, nós como lojistas, sempre esperamos, né? Porque sempre tem alguma coisa que a gente pode vender, até aproveitando toda a mídia que a CDL Porto Alegre faz, disponibiliza para a sociedade, para os empresários, para os empreendedores, né? Para colocar no ar, né? E o Cindy Loja Porto Alegre é parceiro, apoiador, desde a primeira edição, sempre a gente está junto com o CDL, porque realmente é um evento que agrega valor para a sociedade, especialmente para o varejo de Porto Alegre. Bom, ele movimenta o varejo, mas acima de tudo, é a grande oportunidade do consumidor, né? Com certeza, o consumidor tem sempre essa grande oportunidade no Liquida Porto Alegre, porque aparecem muitas ofertas que são muito boas. E nos dias de hoje, realmente a gente consegue fazer comparação de preços e a CDL orienta, né, e eu recebi essas orientações já também como lojista, né, de fazer promoção efetivamente que vale a pena para o consumidor. Então o consumidor é o grande ganhador com o Liquida Porto Alegre. Que o universo conspire a favor a partir do dia 20 de fevereiro a 28 de fevereiro, ao Liquida Porto Alegre, que movimenta também o turismo, gera tributo, emprego, renda, inserção social e também a grande oportunidade do consumidor. Com certeza. Parabéns à CDL por mais esta grande edição do Liquida Porto Alegre. Quais expectativas do Liquida desse ano? Bom, nós temos a ideia de que o Liquida Porto Alegre realmente pode colaborar para o desenvolvimento econômico do município. Já são 30 anos oferecendo boas promoções e nós temos essa expectativa de realmente ajudar tanto os consumidores quanto os lojistas, né? A gente entende que realmente é um jogo de soma positiva, ou seja, o lojista se beneficiando a partir de um mês de fevereiro que tipicamente apresenta uma baixa movimentação, é o pior do ano em termos de transações, e para o consumidor que enfrenta algumas dificuldades, como por exemplo os juros altos, com algumas incertezas, para que ele também possa otimizar o seu orçamento e aproveitar então boas promoções.
Quais expectativas da Moliboli, né, perante o Liquida desse ano? A gente está trabalhando dentro das nossas operações de também trazer alguns atrativos dentro do processo de poder fazer. Mas estava conversando agora com o Carlos Klein, com o nosso presidente do CDL, fazendo com que através do SINDA e também do SHPOA, que somos parceiros desse grande campanha do comércio de Porto Alegre, que principalmente para o ano que vem, que vai ser a 30ª edição, 31 anos já, de Liquida Porto Alegre, aonde os restaurantes de Porto Alegre estarem muito mais engajados, assim como também a rede hoteleira. Acredito muito que esse é o nosso caminho, de não só operações individuais, mas e sim todo o nosso setor está mais engajado dentro do Liquida, que é uma liquidação propriamente dita e tradicionalmente do comércio varejista, mas que também esteja estendida e seja muito bem proporcionada também para o comércio e o setor restaurante e hoteleiro. Então são boas expectativas para esse ano? Maravilhosas, né? Estamos aí com uma expectativa maravilhosa para poder fazer um Liquida cada vez mais forte. Obrigado. Novidades deste ano. Como é que vai funcionar essa história da maratona? Se o senhor puder começar dizendo, para o consumidor a novidade é? Tem muitas ofertas, muitas oportunidades. Liquida Porto Alegre esse ano, aproveitando aí esse retorno das famílias à capital. A gente sabe que as pessoas acabam se mudando praticamente para o litoral. Então nós escolhemos a data para aproveitar esse retorno, para que todos possam aproveitar as ofertas e que também possam maratonar, não só nas lojas, mas também fazer essa corrida que é promovida aí pela Salve Corre. É literalmente uma corrida? Literalmente uma corrida, né? Pode começar a correr do dia 20 e só terminar lá no dia 28. Como vai funcionar isso na prática? A gente vai organizar essa corrida no dia 26, aí uma corrida especial de rua, saindo aqui do Centro Histórico, aproveitando essa característica e essa vocação que Porto Alegre tem, né, a partir dessa orla toda renovada, essa prática de esportes que aumenta cada ano mais a adesão por parte dos nossos cidadãos. E aí a gente vai aproveitar fazendo todo esse mote de corrida para cuidar da sua saúde, do seu bem-estar, mas também para aproveitar as oportunidades do Liquida Porto Alegre. Ao longo do trajeto já vai conhecendo as promoções? Vai dar tempo de dar uma paradinha, dar uma descansadinha, entra na loja, aproveita ali a promoção, né, rapidamente, porque tem estoques que estão terminando, então não dá para deixar para a última hora e depois segue a corrida, se hidratando aí com a nossa aguinha oferecida aí pelo nosso patrocinador Avera. Presidente, são 4 mil estabelecimentos que vão ter promoções nesse São período? 4 mil estabelecimentos, esses estabelecimentos não têm custo nenhum para aderir, não precisam ser associados à CDL Porto Alegre, basta ser lojista. O único compromisso que a CDL firma com esses lojistas é que tenham promoções realmente atrativas para fazer diferença e para dar credibilidade para essa campanha que já dura 30 anos e está na sua 29ª edição. Um diferencial seria a experiência de compra? Experiência de compra, um bom atendimento. A gente vem recentemente da maior feira de varejo do mundo, que é a NRF, falando muito disso, né, dessa experiência, dessa venda conversacional, desse acolhimento, desse carinho. E a Liquida Porto Alegre, a CDL, entende que é uma grande oportunidade desse lojista não só vender o seu estoque, mas também de fidelizar o cliente, dando um bom atendimento e encantando para que ele volte depois de forma mais tranquila. Aí não precisa ser correndo, maratonando, mas de forma tranquila para conhecer e aproveitar todas as ofertas dos produtos e serviços que os nossos estabelecimentos oferecem. Tem algum desconto médio, Carlos? Não tem desconto médio, são vários segmentos, são mais de 45 setores que participam do Liquida Porto Alegre e cada um tem uma dinâmica. Então tem setores que podem oferecer uma condição de pagamento mais facilitada, aqueles que têm valor médio normalmente maior, e tem os setores que dão um desconto mais agressivo porque tem margem para isso. Então a dinâmica é muito definida por parte de cada lojista e o compromisso deles é só que tenha um diferencial para esse momento dessa campanha que vai do dia 20 ao 28 de fevereiro. Faz um convite para o pessoal do interior vir para Porto Alegre. Por favor, pessoal do interior, né, tem que aproveitar essa oportunidade para vir não só curtir as promoções e as ofertas, mas toda a nossa cidade. Nós temos hotéis, restaurantes, bares, temos aí toda a orla para ser curtida, aproveitada. Então, tirem um tempinho agora que
estão voltando das praias também, né? O pessoal do interior também vai para o litoral, tira um tempinho e vem para a capital aproveitar aí essas promoções, e também os argentinos, que são os nossos irmãos aqui, vizinhos, que também estão voltando do litoral de Santa Catarina, podem dar uma paradinha em Porto Alegre e aproveitar as promoções do Liquida Porto Alegre. E qual é a importância de acontecer no mês de fevereiro? O mês de fevereiro, historicamente, é um mês de menor vendas no varejo. Então, ele reforça o caixa, ele permite, muitas vezes, que um bom movimento incentive o lojista a permanecer com colaboradores que foram contratados, né, de forma temporária para o Natal e período de férias do seu quadro de funcionários, e aí esses contratos estão terminando agora também no mês de fevereiro, e é mais uma oportunidade para que o lojista faça boas vendas e que incentive a manter esses colaboradores de forma efetiva, né? E toda a completar esse período aí, que realmente fevereiro é o pior mês de vendas no varejo, e o Liquida Porto Alegre vem para amenizar ou então para potencializar as vendas nesse período. Para o micro, pequeno e médio empreendedor começar o ano com boas vendas. O Liquida Porto Alegre é a campanha de varejo mais longeva do Brasil, e isso não é por acaso. Essa campanha se mantém viva porque faz todo sentido para toda a cadeia produtiva do varejo. Ajuda o lojista a gerar um estoque, melhorar o caixa e planejar o ano. Ajuda os fornecedores, que têm melhores condições de negociar estoques parados. Ajuda os vendedores, com a possibilidade de incremento em comissões. E ajuda principalmente os consumidores, com oportunidades reais e excelente custo-benefício, respeitando a saúde financeira das famílias. Ou seja, toda a cidade ganha com um fluxo econômico impulsionado, que gera incremento de arrecadação e mais retorno em benefícios para toda a sociedade. O Liquida é uma engrenagem que movimenta a economia local. Quando o comércio vende mais, a cidade ganha. Ganha emprego, renda, prosperidade e confiança. E neste ano, o Liquida Porto Alegre traz uma energia diferente. Com o tema "A Maratona de Ofertas começou", queremos as pessoas nas ruas, dentro das lojas, vivendo a cidade. O varejo físico tem algo que o online não substitui: o atendimento humanizado e a experiência. Essa é uma tendência global. O mundo está redescobrindo o valor da presença, do contato e da comunidade. Por isso, a corrida temática entra como símbolo desse movimento. Comércio, serviços, esporte e experiência urbana caminhando juntos. Porto Alegre tem uma vocação muito clara para o desporto e para a vida ao ar livre. A orla revitalizada, as pessoas passeando, consumindo, correndo, pedalando, ocupando os espaços públicos. E tenho convicção que o Liquida Porto Alegre conversa com essa energia. A data da campanha também tem relação com esse movimento. O período aproveita a volta às aulas e o encerramento do verão para fechar o ciclo de promoções, oportunizando a última liquidação da temporada. A expectativa dessa edição é mobilizar mais de 4.000 estabelecimentos. Isso é gigante. São todos os bairros da capital participando de um mesmo propósito. E ao completar 30 anos, também é hora de olhar para frente. O que vimos na NRF 2026, a maior feira de varejo do mundo, nos mostra que o comércio do futuro é experiência e é integração. Mas nada disso acontece por acaso. Precisa ser construído, planejado e fomentado a muitas mãos. Porto Alegre precisa chegar nesse lugar, construir um círculo virtuoso onde os setores se integram e impulsionam toda a cidade. E podemos contribuir por meio do Liquida Porto Alegre ampliado, envolvendo todo o ecossistema da capital. Porto Alegre tem vocação para reunir as pessoas, e o Liquida pode e deve ser impulsionador desse movimento. E cada vez mais ser a grande celebração. Contamos com cada lojista, parceiro e consumidor para fazer dessa edição histórica a maior de todas. Vamos juntos
fortalecer o comércio e fazer Porto Alegre vibrar mais uma vez. Mais forte, próspera e integrada. A CDL Porto Alegre faz pelo varejo e faz por todos. Muito obrigado.